Ontem eu comentei aqui sobre as novidades envolvendo esse inquérito agora do golpe de Estado no Brasil, né? Como eu mencionei ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele abriu o sigilo desse inquérito, então qualquer pessoa, qualquer brasileiro hoje pode ter acesso a esse inquérito e ler o que estava lá. E aí eu mostrei ali um momento, né, no qual tem uma conversa entre militares e um deles é sobre a propagação de uma fake news contra as urnas eletrônicas, né, divulgando informações falsas sobre a segurança das urnas. Ele disse, joga lá no grupo dos malucos, né? E o grupo dos malucos é o grupo dos bolsonaristas e muita gente achou graça nisso ontem e muita gente ficou... Bem, quem acompanhou toda a história ao longo dos últimos anos sabe do que a gente está falando, mas eu quero recordar para você o que isso significa, né? O que quer dizer o modo como eles usavam essa parte da população brasileira, né? Uma parte radicalizada dos brasileiros para tentar legitimar o golpe de Estado. E aí resgataram alguns vídeos aqui dessa ala dos malucos, né, desse grupo dos malucos, e eu quero aqui dividir com vocês para vocês recordarem, sabe, a bizarrice que foi todo esse processo. A gente que estava acompanhando aqui dia após dia, era, sabe, assustador, era bizarro imaginar que pessoas caíram nessa conversa. Mas o fato é que esse é um mecanismo sistemático de manipulação mental das pessoas, né? Você repete a informação a um ponto que a pessoa passa a acreditar como se fosse uma verdade absoluta. Então vamos assistir juntos aqui, é uma coleção de cortes dos grupos dos malucos. Vamos ver juntos aqui. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. Meu Deus, eu tô com medo desse raio. Bom dia, Itapaci se resume só em 6 pessoas, 5 pessoas? Vamos lá, gente, vamos lutar pelo nosso país. Olha isso, que vergonha. RZ acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. Casa acima de 60 metros vai ser admitida. Você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você sair para trabalhar, tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá. Eu não admito! A nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Exército brasileiro! Força Armada! Muitas dessas imagens foram gravadas nos acampamentos dos, entre aspas, ditos patriotas, né? Pessoas que estavam basicamente esperando que as Forças Armadas dessem um golpe de Estado. E felizmente isso não aconteceu. Felizmente, a cúpula, o alto comando militar não embarcou nos delírios bolsonaristas e isso não aconteceu. E aí houve uma coletiva de imprensa de bolsonaristas que estavam basicamente suplicando para que o Alexandre de Moraes pare com essa perseguição dos patriotas, né? Vamos assistir juntos aqui. Carlos Jordi, Zambelli e toda a trupe falando sobre isso. Eu não tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim. É medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá mais para viver nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado. Esses inquéritos têm que acabar. Inquéritos inconstitucionais. O nosso sistema acusatório determina que quem tem investigações
é a polícia judiciária, o Ministério Público, que é a parte que acusa também. Cabe ao judiciário o princípio da inércia, que é simplesmente julgar. E nós estamos vendo eles fazendo todo tipo de inquérito de ofício, com base no regimento interno que nem foi recepcionado na nossa Constituição de 85, em 85 esse regimento. Não o regimento é de 85. E a Constituição de 88 não recepcionou. Em que eles dizem que eles podem instaurar inquéritos caso haja ameaças, crimes contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E esses inquéritos estão se tornando ad eterno. E pega todo mundo. Olha o que nós estamos percebendo. É que tudo isso que foi acontecendo agora é uma pesca probatória. É claro que eles estão desesperados, ainda mais agora com essas denúncias gravíssimas envolvendo o golpe de Estado, que isso vai envolver muita gente, incluindo eles próprios, dependendo da participação que eles tiveram nisso, né, e outros envolvidos, pessoas próximas a eles, né. E aqui eu falei ontem, inclusive, sobre os comunicadores, sobre os influenciadores que possivelmente estavam envolvidos nisso e que estavam, sabe, disseminando as informações falsas que foram elaboradas pela cúpula desse planejamento, pelos conspiradores desse golpe de Estado. Então agora deve estar uma movimentação tremenda lá em Brasília, né? Esses deputados e essa galera envolvida diretamente com isso deve estar desesperada tentando buscar uma saída para não acabar na cadeia. E aí ontem eu fiz a pergunta, né? Eu levantei a pergunta sobre a omissão do alto comando do Exército em relação a isso, porque pelo que tudo indica, o comandante do Exército e da Aeronáutica, eles se recusaram a entrar nessa sanha golpista, eles foram chamados, foram conclamados para participar disso, disseram não, eu não vou participar, não quero participar. E aí ontem eu levantei a pergunta, né? A omissão também não é um crime? Se você tem pessoas envolvidas que estão lá convidando participantes, pessoas não fazem algum tipo de denúncia ou não prendem essas pessoas, isso também não configura um tipo de violação da lei? E aí estão surgindo notícias sobre isso, né? Agora tem a ver com a movimentação ou um contragolpe que estava sendo articulado por esses militares. Eu quero ouvir com vocês aqui, que foi da Globo News de ontem, falando sobre a atuação do comandante do Exército para evitar esse golpe de Estado. Se for isso, né, aqui talvez seja um esforço para tentar limpar a barra dessas figuras. É claro que também a gente tem que entender quão complexa era a situação, né? Então, assim, está havendo uma movimentação em torno de um golpe de Estado, como esses agentes vão se mobilizar em torno disso? Vão participar, não vão participar? Vão se opor? Vão tentar, sabe, contestar isso? Como é que funciona isso? Porque é claro que envolve muita gente, né? E todo golpe de Estado exige essa cooperação desses agentes, né? Vamos ouvir juntos aqui Globo News falando sobre a atuação do comandante do Exército que se recusou a aderir ao golpe de Estado bolsonarista e que talvez tenha sido isso que desmotivou o Bolsonaro a seguir adiante, porque se há uma mobilização contrária, se há figuras importantes das Forças Armadas que estão se opondo e estão se mobilizando contra o golpe de Estado, poderia ser que esse golpe de Estado fracassasse e todo mundo acabasse preso, né? Vamos ouvir juntos aqui a reportagem do Globo News de ontem. Então o Freire Gomes chamava todos os generais no hotel de trânsito, subia e o Freire Gomes fazia reuniões em pé. Por quê? Não me explicaram. Todos os generais ali em pé. E a mensagem dele era uma mensagem dizendo o seguinte, olha, nós temos eleições e o Exército e eu vamos respeitar o resultado, ganhe quem ganhar. Então o Freire Gomes não falava em golpe, não falava Bolsonaro, não falava Lula e dava esse recado. O Exército, com sua tradição, vai respeitar o resultado das urnas, naquele momento que já estava sendo questionado. Aí depois ele abria e falava, alguém quer falar alguma coisa? Lógico que ninguém falava. Mas então o Freire Gomes foi trabalhando desde junho, fazendo esse corpo a corpo. Um discurso que não era direto, né? Ó, gente, aqui não vai rolar golpe não. Mas era um recado que os generais entendiam. Tomás Paiva era mais direto, né? Reunia, ia para a sala, mandava todo mundo tomar um café, sentava e o Tomás Paiva ele é mais direto. Ele falava, ó, tem Bolsonaro, tem Lula, ganhe quem ganhar vai tomar posse. O Exército não vai se meter, não é papel do Exército, é legalidade. O Richard Nunes, eu levantei, ele visitou 70 unidades militares, são 26 militares, e tinha o mesmo discurso. Então, com isso, a cúpula ali do Exército, os comandantes, já sabiam, né, que uma das possibilidades era haver uma contestação do resultado das eleições, a tentativa de envolver o Exército.
Então foi um corpo a corpo, eu não posso dizer que é um corpo a corpo silencioso, porque reuniões com 20 generais, isso vaza. A questão é, havia uma articulação entre eles? Havia, sim, uma articulação? No Exército dizem que não, mas é óbvio que havia. É óbvio que havia uma articulação, né? Porque a alegação é de que não precisaria uma articulação porque eles estavam falando o óbvio, não estavam fazendo favor nenhum, estavam dizendo que o Exército tem que respeitar o resultado das eleições. Mas a movimentação, a forma e o método eram iguais. Porque muita gente acha que a reunião de alto comando tem a pauta assim, gente, golpe ou não? Levanta a mão quem quer golpe. Não tem nada disso. Como a reunião do alto comando não é desta forma. E foi no corpo a corpo que começou, nos primeiros semestres, que o golpe foi evitado com, digamos assim, nesse movimento de contragolpe. Como eu falei, isso aqui já indica como o negócio era bem anterior, né? Porque aqui seria o primeiro semestre de 2022, ou seja, antes das eleições e antes de haver uma conspiração de fato nesse sentido de recrutamento de pessoas para a aplicação de um golpe de Estado. É claro que, como a gente falou aqui, o Bolsonaro desde sempre pregou golpe de Estado. Ele assumiu a presidência já com esse espírito golpista. Então não era nada, surpreendente, nem sequer, inconcebível que ele tentasse fazer isso. Basta pensar, inclusive, na entrevista que ele deu em 98, 99, quando ele falava, né, que tinha que matar o Fernando Henrique Cardoso, tinha que, 30 mil pessoas morrerem num golpe de Estado para poder limpar o Brasil do comunismo. Culpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Alguém que tinha um histórico, uma trajetória, e que era a preocupação que nós tínhamos isso em 2018, né, durante a eleição no Brasil. A gente estava aqui preocupado com a possibilidade de alguém como ele assumir a presidência e nunca mais querer deixar o poder. Então, não é surpreendente. Não é surpreendente. E aí você pensar que os militares, né, generais, estavam se mobilizando para tentar neutralizar a possibilidade de um golpe de Estado, também é um indicativo de quão real era o discurso no interior dos corredores do poder. Então, aqui eu falei de omissão, talvez aqui o caso seja diferente, né? Foi um movimento nos bastidores aqui, caso isso seja verdadeiro, né? Caso isso não seja só apenas para limpar a barra dos generais, aqui havia um movimento contrário nos bastidores, tendo em vista que esse discurso golpista estava circulando e você tinha lá os patriotas acampados nas frentes dos quartéis pedindo intervenção militar, né? E aí o Bolsonaro tem poucas desculpas, porque como a gente falou aqui ontem, o inquérito menciona o Bolsonaro centenas de vezes. Ou seja, ele está até o pescoço enrolado nisso e a gente agora está aguardando para ver a prisão dessas pessoas. Vai demorar um bocadinho? Vai demorar. Mas o negócio ficou bem mais grave, é bem mais grave do que venda de joias, é bem mais grave do que falsificação de cartão de vacinação. Agora a gente tem aqui uma tentativa de ruptura democrática e que esse inquérito está escancarando para os brasileiros. Bem, me diga o que vocês pensam aqui. Primeiro sobre as cenas, né, dos patriotas. Sério, gente. Foi o que a gente assistiu essas coisas, né? Patriota do Caminhão, por exemplo, são muitos desses vídeos aqui foram mencionados quando aconteceram. Então, assim, é um festival de doideira, né? E aqui, inclusive, eu quero recomendar de novo para que vocês assistam ao documentário que tem legendado, que se chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é uma documentarista norte-americana que acompanhou a radicalização do pai dela pela extrema-direita norte-americana. Então, assim, esse é o processo que muita gente passou e que ainda continuam radicalizados, muitos deles. Outros foram se desradicalizando com o tempo, mas foi um processo permanente de convencimento, manipulação, de desinformação, de fake news, que faz com que a pessoa chegue nesse ponto, né? É lamentável. O que você pensa sobre a coletiva de imprensa dos bolsonaristas tentando, por favor, Alexandre de Moraes, pare, porque a gente não quer ser preso. Como é que você entende isso? E também agora essa notícia sobre a movimentação do alto comando nos bastidores para evitar o discurso golpista. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês.
No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Para você saber quais cursos serão oferecidos, as condições e os professores que irão ensinar as matérias, o encontro é no dia 28 de novembro. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!